Evangelho de João, capítulo 4, verso 31. Diz assim a palavra de Deus. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Versículo 34, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos os temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, meu Deus, e colocamos, meu Deus, diante do Senhor agora. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, aplicar essa palavra aos nossos corações nessa noite, aqueles que estão em casa, aqueles que ainda hão de ouvir, Senhor. Meu Deus, nós repreendemos todo o mal, todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor. Repreendemos tudo aquilo que venha, Senhor, tirar a atenção dos irmãos, tudo aquilo que tem atrapalhado, tudo aquilo que for obra do maligno. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. O contexto histórico aqui está falando sobre a mulher samaritana, né? Quando Jesus tem um encontro com ela, e ali os discípulos dele saem para comprar comida, e quando eles voltam, vê Jesus conversando com ela, e eles acham que alguém trouxe comida para ele já saciou a sua fome, e na verdade ele não saciou a sua fome. E ele fala aí que a fome dele era fazer a vontade de Deus e a sua obra. Então, fazer a vontade de Deus, esse é o nosso verdadeiro alimento. Amém, irmãos? Fazer a vontade de Deus, esse que é o verdadeiro alimento, né? Se eu perguntar para os irmãos aqui, qual o prato preferido dos irmãos, né? Um vai dizer, é feijoada, churrasco. E Jesus está dizendo que o prato preferido dele é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, fazer a vontade de Deus, esse é o nosso verdadeiro alimento. Quando faço a vontade de Deus, né? Primeiro ensinamento que a gente tira aí. Quando faço a vontade de Deus, verdadeiramente somos alimentados. O verso 34 aí diz, né? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a fome que nós sentimos, né, a fome espiritual, o vazio que há na alma do ser humano, ela é saciada. Da mesma forma que ele está falando para os crentes, irmãos. Você quer saciar o vazio que tem dentro de você? Faça a obra de Deus, né? Faça a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, essa fome que temos dentro de nós, ela é totalmente saciada, né? Esse crente é desempregado, né? Você está desempregado, pega um monte de folheto e vai evangelizar, vai falar de Jesus. Então a sua alma é saciada. E é assim que acontece mesmo. Os irmãos que já tiveram N experiência aí, quando você sai para evangelizar, que você vai levar a palavra de Deus, você às vezes está triste, às vezes você está com problemas, e quando você fala de Jesus para as pessoas, você é alimentado.
né? Alguém já teve essa experiência? A gente vai levar a palavra de Deus, a gente vai evangelizar e a gente volta mais, parece que a barriga volta cheia, não volta, irmãos? Espiritualmente. Eu tive a experiência essa semana lá com a mãe da Bruna, né, Mary? Não para mais não, né? Parece que você vai matando a sua fome ali. A gente ia conversar uma coisinha ali e a gente foi embora. Ficamos mais de meia hora conversando da palavra de Deus e, nossa, e quando terminou eu aqui estava saciado, né? E eu acho que é assim, né? Quando a gente faz a vontade de Deus. Então, quando faço a vontade de Deus, verdadeiramente nós somos alimentados. A fome que nós sentimos, a alma que está saciada, às vezes nós estamos abatidos, né? Às vezes você está chateado, fala de Jesus, amém? Você quer ver aquele mal-estar que está dentro de você, às vezes uma opressão maligna, às vezes está abrindo porta para uma depressão, fala de Jesus. Faz isso para você ver, né? Fala de Jesus para as pessoas, né? Fala do Evangelho, dá um folhetinho, olha, Jesus te ama. Você vai ver como que você é saciado. Verdadeiramente somos alimentados quando nós fazemos isso. Precisamos ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Assim como o desejo pelo alimento físico, né? Quando a gente está com fome, a gente não vai que vai, né? Pega o prato de comida ali. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e mais ou menos 10h30 para 11 horas, não tinha tomado café, eu passei num trailer e eu pedi um bolo e uma coxinha. Que coxinha boa, que bolo gostoso. Eu fui embora, no outro dia eu tinha tomado já café em casa, eu passei lá, eu falei, vou comer outra coxinha daquela e outro bolinho daquele. A coxinha era dura, né? O frango não estava muito bom, o bolo duro. Eu falei, mas esse aqui é do mesmo que você me deu ontem? E o rapaz falou, do mesmo. O tempero da comida é a fome, né? Então eu estava com tanta fome. Lógico que não é igual o lanche que a irmã Leonor faz, né? Porque todo dia ele é bom, é um maná, né? Maná que cai do céu. Mas precisamos ter esse mesmo desejo que a gente tem pelo alimento físico. Nós precisamos ter esse desejo também de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, né? Esse mesmo desejo, né? Que você tem pelo aquele seu prato predileto, né? Joelho de porco. Olha aí, irmão Juarez. Irmão Juarez trouxe um joelho de porco aí quando a gente estava fazendo. Rapaz, mocotó feito eu comi hoje à tarde, pirão, olha. A gente em casa tudo é pirão, né? Faz pirão de tudo, né? Eu adoro sopa de frango, né? Meu Deus do céu, muito bom. Então é esse mesmo desejo que Deus quer que eu e você tenha de fazer a vontade dEle e de realizar a obra dEle, né? Se não comemos o alimento físico, morreremos, né? É o exemplo daquela historinha que eu contei já aqui várias vezes do papagaio lá, né? A mulher que o esposo tinha morrido e falaram para ela comprar um animal lá. E o animal indicaram para ela um papagaio, porque a mulher fala, então precisava de alguém para conversar com ela, né? E ela vai, compra um papagaio, leva para casa. Um dia, 2 dias, o papagaio não fala, vai lá na loja de novo. Aí fala para o homem lá, olha, o papagaio não falou, já sei, a senhora não comprou a balancinha. Instala a balancinha, o papagaio dá uma balançadinha, começa a falar. Ela instalou a balança, mais um dia, nada, voltou lá de novo. E o homem falou, o papagaio falou, ela falou, não falou. Instala agora um espelhinho, né? O papagaio gosta de se ver no espelho, ele começa a falar, dá uma balançadinha, colocou o espelhinho, 5 dias nada, voltou lá de novo, já sei. Coloca a escadinha, ele sobe a escadinha, dá uma balançadinha, olha no espelho, começa a falar. 7 dias, ela volta de novo na loja. Aí o homem falou, agora esse papagaio falou, senhora. Aí ela falou assim, realmente ele falou. Quando ele caiu da balancinha lá, antes dele dar o último suspiro, ele olhou para mim e falou assim, lá naquela loja não vende comida também não? E morreu de fome. A mulher comprava tudo, menos comida. Balancinha, escadinha, espelhinho e nada de alimento, né? Então, da mesma forma, se nós não nos alimentarmos, né, fisicamente como esse papagaio, né? E se nós
não nos alimentarmos das coisas de Deus, nós vamos morrer, né? Assim, a mesma coisa com o alimento espiritual. E que é, o alimento espiritual do crente é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade de Deus, né? É você fazer a obra dele, né? E para mim fazer a obra dele, eu preciso ler a palavra, preciso orar, né? Preciso buscar o Senhor de todo o coração. E qual é a vontade do Senhor? A segunda lição que a gente tira aí, quando faço a vontade, é realizar a sua obra. E qual é a obra dele? A obra dele é preciso, como diz aí no versículo 35, para mim realizar a obra do Senhor. Ele diz aí no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então, para mim realizar a obra do Senhor, para mim fazer a obra do Senhor, eu preciso levantar ou abrir os meus olhos espirituais. Abrir para ver os campos que estão brancos. Eu lembro que uma vez quando eu morava em Guaianazes, eu pegava o trem até o Brás e subia para pegar o metrô. E eu e um irmão ia subindo a escada rolante e eu olhei para trás. É gente, né? Assim, 7 horas da manhã. Muita aquela multidão. Eu falei para o irmão, olha para ali. Os campos estão brancos. Eu lembrei desse texto. Eu falei, olha quanta gente, né? Os campos estão brancos, é muita gente. Então nós precisamos levantar os nossos olhos, nós precisamos abrir os nossos olhos, né? Para ver que os campos estão brancos, que tem muita gente precisando de ouvir de Jesus, precisando da salvação, e eu e você temos a palavra da verdade, eu e você temos Jesus Cristo que nós podemos levar para as pessoas, né? E a gente não pode se calar, irmãos, né? Nós estamos muito calados. A gente tem falado que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E quantas pessoas têm passado do nosso lado e a gente não tem feito nada. Nem tem dado um folheto, nem tem dito para elas, Jesus ama você, né? Você precisa entregar sua vida para Jesus. E se você partir hoje, para onde você vai? Né? É sério esse negócio. Fazer a vontade de Deus, esse é o verdadeiro alimento. É isso que Jesus está dizendo. Eu não comi nada assim fisicamente, mas o meu prato preferido é fazer a vontade do Pai, a sua obra. Será que essa é a nossa vontade? Será que esse é o meu e o seu desejo? Então, se você quiser realizar a obra do Senhor, você tem que orar a Deus. Senhor, abre os meus olhos espirituais para ver o perdido, né? Para ver para onde ele está indo e que eu sou responsável de falar para ele de Jesus. Se ele não aceitar, né? Como diz lá em Jeremias, né? Lá em Ezequiel, se você não falar para o ímpio, né, do caminho ímpio que ele está indo, né, e se ele não se converter, desse sangue você não tem culpa nenhuma. Mas você vindo ímpio, indo para o seu caminho ímpio, e você não falar nada, então você é culpado do sangue dele. Você tem que falar alguma coisa, irmão. A gente não pode ficar indiferente. Quantas pessoas que a gente conhecia agora na pandemia morreu? E quantas pessoas se foram embora sem Jesus? Lógico que diante de Deus ninguém é inculpável. Todos tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus, né? O apóstolo Paulo fala que a própria natureza revela a Deus. Então o homem não tem desculpa diante de Deus. Mas eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é realizar a sua obra. Qual é a obra do Senhor? É levar o evangelho, amém? É só você pegar a vida do Senhor Jesus, né? Hoje em dia a gente tem colocado tanta coisa, né, enxertando no Evangelho, né? Uma vez eu fui repreendido, eu estava lendo um livro do Oswald Smith, né, que é um dos pais das missões modernas, e eu estava falando assim, eu vou fazer missões, eu vou para o Nordeste, eu vou pegar um caminhão de alimento, de roupas, e vou levar para eles lá. E quando eu entregar essas coisas para eles, eles vão aceitar Jesus. Eu achava que se eu desse alguma coisa para eles, eles iam aceitar Jesus. E quando eu li uma das páginas daquele livro lá, ele falava assim, né? Naquele instante que eu estava pensando sobre isso, em levar primeiro o social para as pessoas, né? Que a gente deve fazer sim, mas isso não é a prioridade de Deus.
Ele falou assim, olha, naquele capítulo lá ele falava assim, a parte social quem faz bem é o governo. O governo faz muito bem. O que você precisa fazer é levar ao evangelho, levar a palavra de Deus. Mas veio tão profundo no meu coração ali, porque eu estava colocando a parte social na frente da palavra de Deus, na frente da salvação, e achando que as pessoas, depois que recebessem alguma coisa, elas iriam aceitar Jesus. Você já viu os projetos sociais que a gente faz? Né? Dos que a gente fizeram aqui, nenhum daquelas pessoas estão na igreja hoje. Espero que esteja em algum lugar, em alguma igreja, mas não vai. Eu já fiz trabalho social que a gente atendeu num dia mais de 800 pessoas. Nenhum fica na igreja. Não que a gente não deva fazer. Mas isso não é a prioridade. A prioridade é levar o alimento espiritual, que não perece. Né? Que não perece. Porque o trabalho social que você faz na igreja, o pessoal vem mesmo. Depois desaparece todo mundo, não quer nem saber de igreja. Então, mas primeiramente é levar o evangelho, fazer o trabalho social, sim, mas levar a mensagem do evangelho para ela, senão não adianta nada, senão não adianta nada. Então, realizar a sua obra, pedir a Deus para Ele abrir os nossos olhos, é preciso abrir os olhos, é preciso obedecer a ordem do Senhor Jesus, de começar a colheita das almas, como ele diz aqui no versículo 35, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Então, está aí, branca para a colheita, né? Os campos estão brancos. Começar a colheita das almas hoje, ainda hoje. Os campos estão brancos, prontos para a colheita, irmãos. E quem é o campo? O campo é seu parente que ainda não entregou a vida para Jesus, o meu parente, né? Que a gente às vezes não tem nem mais orado por ele, não tem mais chorado na presença do Senhor. E se ele morrer hoje, vai para o inferno, irmãos. E já pensou ele como Lucas 16 lá, olhando de lá, e pai Abraão, olha, o Ivo ali, ele está no céu, eu estou aqui no inferno, e ele nunca falou de Jesus para mim. Olha que coisa terrível, já pensou, irmão? Eu estava do lado dele ontem, essa semana, né? Eu tive o lado dele a vida inteira, nós trabalhamos juntos 10, 15 anos, ele nunca falou do evangelho, ele nunca falou do amor de Jesus por mim, e olha eu agora aqui no inferno, e ele está no céu. Será que a gente vai carregar esse peso, irmãos? Porque se a pessoa, o passaporte para o céu é Jesus. Eu falei isso para a Dé, né? A mãe da Bruna. Falei, não é religião, não é nada, é Jesus Cristo. Se eu não tiver o passaporte carimbado com o sangue de Jesus, justificado, está pago, consumado, tetelestai, eu não entro no céu. Eu não entro. Eu posso ter minha religião. Eu fui uma pessoa religiosa. Eu ia, pagava minhas promessas, eu fazia isso, fazia aquilo. Olha, eu fiz tantas coisas, eu era uma pessoa boa. Não importa. O que importa é Jesus Cristo. O anjo vai chegar para você e vai dizer assim, cadê o seu passaporte? Está escrito aí com o sangue de Jesus, salvo. Não. Porque você mesmo se salva. Porque você não precisou de um salvador, precisou de uma religião, precisou das suas obras. Paulo fala o que lá em Efésios? Que nós somos salvos pela graça. Graça é o quê? Favor imerecido. Eu não merecia ser salvo. Não pelas obras, porque as obras me gloriam. Imagine se nós fôssemos salvos pelas obras, né? Os homens ricos aí que fazem trabalhos sociais, eles estariam no céu voando, né? E a gente estava perdido, né? Então não. Então seu parente, querido, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu irmão, aquelas pessoas, seus amigos, né, seu patrão, qualquer um que ainda não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós devemos realizar a obra do Senhor, que é falar do amor de Cristo para ela. Falar, olha, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Nós precisamos ter isso queimando dentro dos nossos corações. Nós não podemos perder a oportunidade, né? Como o irmão Evanô, e a gente trabalhando aí na obra, os dois pedreiros lá, o seu Zé e o outro, o irmão Evanô pegava ele lá e eu tenho que ouvir a palavra. Está indo embora, peraí, vem aqui, né? A gente tem que ter esse espírito mesmo de
de fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor é levar o Evangelho, irmão. As outras coisas é o que acrescenta, mas a obra principal do Senhor é o Evangelho, levar a salvação a outros, fazer discípulos, levar pessoas para o céu. Todas as outras coisas que nós fazemos são apenas enxerto nessa obra principal. E a igreja tem perdido isso. A igreja shows, muitas igrejas. É isso e aquilo outro. Mas a gente tem perdido, a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós temos perdido de dizer para a pessoa, olha, arrependei-vos, a mensagem de João Batista. Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele fala, arrependei-vos, que é chegado o reino do céu. Tem sido pregado um evangelho muito mamão com açúcar, e tem levado muitas pessoas para o inferno. O evangelho verdadeiro, ele manda a pessoa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender. E eu e você temos que levar essa mensagem. A obra do Senhor é essa. A obra ela vai atingir os nossos parentes, nossos amigos, todos, Então muitos estão como a mulher samaritana, irmãos. Não conhece a quem adora, Versículo 21. O Senhor fala que é em Jerusalém que adora, mas o nosso pai Jacó é aqui, mas não sabia quem adorar. Tem muitas pessoas sem saber a quem adorar, adorando a falsos deuses, se dobrando diante de imagens que não fala, como o Salmo 115 diz, Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não veem. Sejam assim aqueles que o fazem e o adoram. Não é um Deus vivo, A diferença do nosso Deus, a diferença de Jesus para todos os deuses das outras religiões é que eles morreram e estão mortos. Buda está morto, todos os santos da Igreja Católica estão mortos, Maomé está morto, mas Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É esse Deus que nós acreditamos, e a esperança para aquele que acredita nele, irmãos. Se nós morrermos hoje, nós estamos na presença dele. E esses outros, para onde vão? O purgatório, para não sei para onde? Não, Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou preparar moradas, aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Eu vou voltar para buscar os meus. Não largou a gente aí de qualquer jeito. Então é esse Jesus. Então muitos estão como a mulher samaritana, e nós precisamos avisar para ela. Você está adorando o que você não crê, a estátua, está adorando o que você não vê, não conhece a quem adora. Jesus está bem perto, mas estão buscando em religiões, como a mulher samaritana aqui. Jesus estava do lado dela, e ela falando de outras coisas mais. Em vários lugares, em várias religiões, não enxergam que Jesus está bem perto. Versículo 26 aí, ó. Jesus disse, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Ela fala, quando o Cristo vier, quando eu ver Deus, quando eu ver Jesus, Jesus já veio. Versículo 26, eu sou o Cristo. Bem pertinho dela. Às vezes Jesus está bem perto de você, você não está vendo. Então você precisa mostrar para as pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. E ele não faz acepção de ninguém. Versículo 27 aí. Ó. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, nem perguntas por que falas com elas. Então eles ficaram maravilhados de Jesus falar com aquela mulher samaritana. E uma mulher que tinha 5 maridos, e o que estava com ela não era dela, provavelmente uma prostituta, uma adúltera. Então Jesus não faz acepção, e nós também não devemos fazer acepção. Nós devemos falar de Jesus para qualquer pessoa. Os discípulos se surpreenderem. Quando você faz a obra do Senhor, quando você fala de Jesus para as pessoas, você vai se surpreender. Quando a gente convidava pessoas para vir na igreja, uma vez eu convidei um rapaz para ir no evento da igreja. Eu saía, convidava todo mundo na rua, e eu falava assim para as pessoas, o maior desafio é você levar você mesmo. E tinha pessoa que você falava por falar, já era o chavão. E teve um rapaz que eu encontrei na ponte ali de Guaianazes, todo esquisito assim, e eu falei para ele, olha, vai ter um evento hoje na igreja, 7 horas da noite, eu gostaria que você fosse. Você vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, você vai nada? Ele falou, eu vou, estou falando que vou.
Aí outros que falavam que iam, não ia. E esse que eu achei que não ia, foi o primeiro. Quando eu cheguei na igreja já estava lá. Então a gente se surpreende quando a gente fala de Jesus para as pessoas. Quando a gente realiza a obra do Senhor. Né? Então vá, você vai se surpreender. Quando você fizer a vontade de Deus, você vai se surpreender com aquilo que Deus tem. Fala de Jesus. Nós somos semeador, irmãos. Nós não sabemos qual solo que vai cair, amém? Deixa com Deus se vai germinar ou não, mas a gente não fica com vergonha ou com medo de falar de Jesus para as pessoas. Não é se aquela pessoa morrer sem Cristo e ela passou pelas minhas mãos, passou pela minha vida e eu não falei nada, né? Então fale de Jesus, fale para Ele, fale, você vai se surpreender. Convide, né, para a igreja, né? Convide para o aniversário da igreja sábado, né? E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que é necessário ter um encontro pessoal com Jesus para que nós possamos realizar a sua obra. Só vai realizar a obra do Senhor quem tiver um encontro pessoal com Jesus. Se você tiver um encontro pessoal com Jesus, você vai querer realizar a obra do Senhor. E essa é a sua resposta à vontade de Deus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você busca Ele de todo o coração, né? Alguém fez a vontade de Deus falando de Jesus para mim e para você, amém ou não? Então por que eu não vou fazer a vontade de Deus falando de Jesus para outras pessoas? A gente só está aqui hoje porque alguém falou de Jesus para a gente, amém? Então eu também tenho que levar esse evangelho, né? A gente não compartilha tanta coisa aí no WhatsApp, na internet. Compartilhe Jesus. Olha como a gente é, né? A gente compartilha tanta bobeira às vezes na internet, né? Mas a gente não compartilha um versículo da Bíblia. Olha, porque Deus amou, né, o mundo de tal maneira que deu seu Filho dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Manda para os seus amigos, né? Manda lá. A gente tem mandado o presente diário aí para tanta gente, né? Já chega na Bahia, chega no México, chega tanta gente aí, aquele presente diário que a gente manda, né? E pessoas têm recebido Jesus, né? É um ministério, né? Daquele lá daquele pessoal lá. Então fale de Jesus, compartilhe Jesus, né? É necessário ter um encontro pessoal com Jesus. Alguém compartilhou, né? Alguém falou, né? Alguém fez a vontade de Deus falando de Jesus para mim e para você. E quando alguém falou de Jesus para mim e para você, a gente fez igual esse pessoal aqui no versículo 42, né? Diz assim: diziam à mulher, já não é pelo teu dito, né, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Eles primeiro ouviram da mulher, mas depois eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. Assim foi com a gente. Primeiro alguém fala de Jesus para a gente, leva a gente até Jesus, apresenta Jesus, né? E depois a gente passa a se relacionar pessoalmente. Então alguém fez a vontade de Deus e eu encontrei o Messias, né? Como eles disseram aqui, né? Nós verdadeiramente achamos o Messias, o Salvador do mundo. Então eu achei o Messias e ele está aqui, amém, irmãos? Ele está aqui, né? Ele está na minha, na sua vida. Então nós devemos falar de Jesus para as pessoas, né? Deus não limitou o evangelho, ele é proclamado em todos os lugares do mundo, mas ele precisa de mim e de você para levar esse evangelho, né? Jesus não tem um plano B, né? Conta-se uma história quando Jesus chegou no céu, os anjos falaram: Senhor, dá as ordens para a gente voltar na terra lá e falar o evangelho. E eu falando o evangelho, os anjos voltaria rapidamente o Senhor. E Jesus falou: não, eu deixei a ordem para os meus discípulos. Não, Senhor, mas eles são homens, são fracos. O Senhor não tem um plano B? E ele falou: não tenho. Jesus só tem um plano A para levar o evangelho, eu e você, amém? Começou lá atrás com os discípulos e agora é a nossa vez, é a nossa hora de levar a salvação. Deus ele quer usar eu e você, mas nós temos que ter essa disposição, esse desejo, assim como nós temos pelo alimento físico, né? Ter esse desejo de levar a vontade de Deus. Deus já fez a obra da salvação, amém? Enviou seu Filho para morrer por mim e por você, por toda a humanidade. Ressuscitou ele ao terceiro dia. Ressuscitou ele entre os mortos. E ele abriu a inscrição para o céu. Ele abriu uma inscrição para o céu.
E eu e você temos que levar essa mensagem, que é o evangelho, para as pessoas e dizer para elas: olha, pegar ou largar, a inscrição está aberta. Então nós devemos fazer como a mulher samaritana, né? Quando ela teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal, ela levou o evangelho àqueles outros parentes dela lá. E depois aqueles parentes dela voltou e teve um encontro pessoal com Jesus. É pegar ou largar, irmão. A porta do evangelho está aberta para todos, amém? Lá em 1 Timóteo 4, 2:4 fala que é da vontade de Deus que todos cheguem à salvação. Mas eles só vão chegar à salvação se eu e você fizer a vontade de Deus, que é realizar a sua obra. Amém? Então leve o evangelho, né? E você que está em casa, que ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Ele está próximo de voltar, vai levar a sua igreja. Não é religião, não é nada disso. É só Jesus que pode levar você para o céu. Se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para o Senhor, né? O seu nome será escrito no livro da vida e você irá morar eternamente no céu. Amém?